Recentemente me deparei com um iceberg de drogas definitivo postado pelo usuário do Reddit Dravs, então pensei que seria interessante abordar neste vídeo. As primeiras entradas são drogas comuns conhecidas por todos, mas nos níveis mais baixos há algumas obscuras, sendo algumas absolutamente aterrorizantes. Combinei algumas entradas porque certas drogas estavam relacionadas, então seria repetitivo se eu continuasse me reiterando. De qualquer forma, vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos completos e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo do vídeo. Obrigada a quem considerar. Muitas das drogas neste iceberg, tanto recreativas quanto prescritas, têm efeitos colaterais sérios e podem ser extremamente perigosas. Não recomendo experimentar nenhuma delas, a menos que sejam prescritas por um médico e tomadas conforme as instruções. Quando se trata de drogas recreativas, a nicotina é uma das primeiras que você pensaria junto com o álcool. É uma substância química encontrada no tabaco que torna cigarros, vaping, tabaco de mascar e similares altamente viciantes. Além do fato de ser altamente viciante, a nicotina em si não é a droga mais perigosa, e algumas pesquisas inconclusivas sugerem que ela pode até trazer alguns benefícios cognitivos em adultos, mas isso não significa que não existam riscos, e as outras substâncias químicas encontradas nos produtos de tabaco são extremamente prejudiciais à saúde. Fumar pode levar a vários problemas de saúde e doenças como câncer, doenças cardíacas e doença pulmonar obstrutiva crônica. Quaisquer benefícios potenciais da nicotina isolada são de longe superados pelos riscos do tabagismo. A maioria das pessoas não pensa no açúcar como uma droga, mas surpreendentemente ele realmente atende à maioria dos critérios. Embora seja um carboidrato, um macronutriente do qual o corpo precisa para energia, consumir demais pode causar sérios problemas de saúde, incluindo cáries e diabetes. O consumo de açúcar libera dopamina no cérebro, podendo ser classificado como viciante. Esta é uma afirmação um tanto controversa porque não há evidências sólidas que ligam o açúcar a um sistema de vício e abstinência em humanos, como é o caso com o álcool e outras drogas recreativas, mas estudos com ratos mostraram que é uma possibilidade. Combinei as entradas de chá verde e café neste iceberg, porque individualmente eles não são realmente drogas por direito próprio, e estou assumindo que eles estão aqui apenas por causa da cafeína. A cafeína é a droga psicoativa mais consumida no mundo. É um estimulante do sistema nervoso central e é normalmente usado para aumentar a alerta mental e o desempenho físico, reduzir o cansaço e até mesmo potencializar o efeito de alguns analgésicos. No entanto, quando consumida em excesso, ao longo do tempo pode causar insônia, ansiedade, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e, em casos extremos, até convulsões ou morte. O canabidiol ganhou popularidade nos últimos anos, principalmente devido à sua potencial capacidade de reduzir o estresse, o que pode ser especialmente útil para aqueles que sofrem de transtornos de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Alguns estudos também descobriram que ele pode ser um tratamento eficaz para condições mentais e físicas, incluindo esquizofrenia, dependência, epilepsia e câncer. Efeitos colaterais incluem náusea, sonolência e interferência com outros medicamentos. O canabidiol é um dos muitos compostos ativos na cannabis, mas não é psicoativo, ao contrário do tetrahidrocannabinol, que faz as pessoas se sentirem altas. O tetrahidrocannabinol também pode fornecer alguns dos mesmos benefícios que o canabidiol, mas também tem mais efeitos colaterais, principalmente de curto prazo, como tontura e vômito.
A melatonina é um hormônio que ajuda a controlar como e quando você dorme. Existe uma versão sintética que pode ser usada para tratar a insônia e outros possíveis benefícios incluem a redução da inflamação, a redução do estresse oxidativo e a melhoria dos distúrbios do humor. Considera-se um medicamento seguro, com efeitos colaterais leves, como dores de cabeça e náusea. O Zolpidem é outro medicamento que pode ser usado para tratar a insônia. Um dos efeitos mais assustadores disso é que as pessoas têm sido conhecidas por fazer coisas enquanto estão dormindo, sem nenhuma lembrança quando acordam, como sonambulismo e até mesmo dirigir dormindo. A creatina é um suplemento popular para melhorar o desempenho atlético, possivelmente aumentando a massa muscular, a força e a eficiência do exercício. No entanto, algumas pesquisas sugerem que pode não ser seguro usar se você tem problemas renais pré-existentes, e outros efeitos colaterais incluem ganho de peso devido à retenção de água, inchaço, desidratação e queimbras musculares. O paracetamol é um analgésico de venda livre que também reduz a febre. É um medicamento seguro e eficaz destinado ao uso a curto prazo, mas é possível ter uma reação alérgica grave a ele, caracterizada por lábios, boca, língua e garganta inchados, dificuldade para respirar, confusão, sonolência e inconsciência. O álcool é a droga recreativa mais amplamente utilizada e uma das poucas que é legal na maioria dos países. Embora os bebedores gostem da sensação de embriaguez a curto prazo, ninguém gosta da sensação de ressaca, e os riscos incluem intoxicação por álcool, lesões enquanto intoxicado e comportamento alterado. O álcool pode ser viciante, e os problemas de saúde associados ao uso frequente e a longo prazo incluem câncer e cirrose hepática. Kraton é uma árvore nativa do Sudeste Asiático. As folhas contêm substâncias psicoativas que podem produzir um efeito estimulante leve, daí seu uso tradicional por trabalhadores manuais em sua região nativa que afirmam que aumenta a produtividade. Apesar de imitar alguns dos efeitos dos opioides, é muito mais seguro e não parece causar depressão respiratória, que é característica de overdoses de opioides. Mas ainda existem efeitos colaterais, incluindo constipação, náusea, perda de peso, danos ao fígado e dor muscular. Óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante ou óxido nitroso, é um gás comumente usado como analgésico na odontologia e na medicina. Por exemplo, durante o parto é misturado com oxigênio e conhecido como gás IR. Também é usado recreativamente devido à sua capacidade de fazer alguém se sentir relaxado e tonto. O consumo excessivo pode causar danos neurológicos devido ao aumento da popularidade entre os jovens. A partir de novembro de 2023, foi classificado como uma droga da classe C no Reino Unido. Evidências sugerem que há cerca de uma morte por ano no Reino Unido, entre cerca de 1 milhão de usuários de óxido nitroso. Piracetam é um tipo de droga nootrópica, que são substâncias sintéticas destinadas a melhorar o desempenho mental. Também pode reduzir os sintomas de dislexia e convulsões mioclônicas. É geralmente considerado seguro, por isso está disponível sem receita em alguns países, mas possíveis efeitos adversos incluem tontura, depressão, insônia e ansiedade. Noz moscada é um ingrediente popular na culinária que adiciona um sabor quente e levemente doce. Contém uma substância química chamada miristicina que, quando consumida em grandes quantidades, pode produzir efeitos alucinógenos. Os efeitos colaterais incluem vômitos, hipotensão e taquicardia. Você pode ter visto vídeos online de pessoas abrindo um frasco de sais de cheiro e recuando na hora como se tivessem levado um soco no rosto. Eles são um tipo de inalante geralmente composto de amônia, água e etanol que pode ser usado para ajudar a reviver alguém que desmaiou, mas mais recentemente os levantadores de peso estão usando-os na academia para melhorar o foco, a força e a energia. Apesar de não haver comprovação científica de que matem células cerebrais, sabe-se que causam irritação e queimação na garganta, nariz e olhos, podendo provocar dificuldades respiratórias e náuseas.
ISRS, sigla para inibidores seletivos de recaptação de serotonina, são um tipo de antidepressivo que funciona aumentando os níveis de serotonina no cérebro. Eles geralmente são a primeira opção para tratar a depressão porque tendem a ter menos efeitos colaterais do que a maioria dos outros antidepressivos e também podem melhorar outras condições de saúde mental, incluindo ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e bulimia. Os efeitos colaterais incluem vômito, tontura, visão embaçada e perda da libido. A flor de lótus azul é uma planta psicoativa que tem sido usada na medicina tradicional por milhares de anos para melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e como um afrodisíaco natural. No entanto, devido à pesquisa limitada, não há muitas evidências para apoiar os supostos benefícios e os riscos do uso excessivo a longo prazo não são claros. O modafinil é usado principalmente para tratar a narcolepsia, uma condição neurológica que pode fazer alguém adormecer repentinamente a qualquer momento, mesmo em pé ou realizando uma atividade. Pode ter efeitos adversos graves, incluindo depressão, alucinações, dor no peito, falta de ar e palpitações cardíacas. Ritalina é um estimulante do sistema nervoso central usado para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e narcolepsia. Pode ser particularmente perigoso para pessoas com histórico de dependência de drogas ou álcool, pois é potencialmente viciante e isso pode levar a uma overdose e até mesmo à morte. Pessoas com problemas cardíacos já sofreram derrames, ataques cardíacos e morte súbita, e naquelas com histórico de doença mental, sabe-se que pode causar ou agravar a psicose. O ácido ibotênico é uma droga psicoativa que é encontrada em certas espécies de cogumelos. Em altas doses, pode ser uma poderosa neurotoxina e funciona como um agente de lesão cerebral através de injeções cranianas. Os sintomas incluem náusea, vômito e sonolência depois da primeira hora, euforia, alucinações e amnésia retrógrada. Como resultado, o consumo de uma grande quantidade de cogumelos Amanita muscaria pode levar ao envenenamento e não há antídoto, embora alguns dos sintomas possam ser tratados. Por exemplo, os benzodiazepínicos podem ajudar pacientes que estão agitados e em pânico ou sofrendo de convulsões. Os esteroides são medicamentos anti-inflamatórios usados para tratar várias condições como asma, eczema, lúpus e esclerose múltipla. Os esteroides anabolizantes são usados por atletas para aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho, mas podem ser viciantes e perigosos, sendo categorizados como drogas da classe C no Reino Unido. Os efeitos colaterais nos homens incluem disfunção erétil, perda de cabelo, aumento do risco de câncer de próstata e, nas mulheres, crescimento de pelos faciais e corporais, acne severa e problemas com períodos. Qualquer pessoa pode experimentar ataques cardíacos, insuficiência hepática e renal, coágulos sanguíneos, alterações de humor, paranoia e comportamento maníaco. Nitrato de amila, mais conhecido como poppers, é uma droga recreativa que é tomada por seus efeitos eufóricos e sua capacidade de relaxar os músculos na área traseira, por assim dizer. Ele proporciona um efeito instantâneo e curto, mas pode ser muito perigoso, causando danos cerebrais, aos olhos e até a morte. A morte súbita por inalação é uma síndrome que resulta de ritmos cardíacos irregulares e rápidos. A codeína é um tipo de opioide que é prescrito para tratar a dor, por exemplo, devido a uma lesão ou após uma cirurgia. Cocodamol, uma mistura de codeína de baixa potência e paracetamol, pode ser comprado sem receita médica, mas codeína mais forte deve ser prescrito porque é possível se tornar viciado nele. Tramadol e oxicodona são outros opioides com riscos semelhantes. Morfina pode ser prescrita para dores mais severas. A anfetamina é um estimulante do sistema nervoso central, usado para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Também é usada recreativamente, conhecida como speed ou FET, deixando a pessoa mais alerta e energizada por cerca de 3 a 6 horas. Pode ser muito perigoso para pessoas com problemas cardíacos devido ao esforço imposto ao coração e já houve mortes por uso excessivo. Um efeito colateral comum é a ressaca, que pode durar dias e causar depressão, ansiedade e letargia. Metanfetamina, ou apenas meth, é um tipo de anfetamina que, quando usada recreativamente, é mais perigosa e mais viciante do que o FET. Efeitos mais comumente associados ao uso de meth incluem danos aos dentes e gengivas e compulsão por cutucar a pele. DOX são uma classe de anfetaminas psicodélicas sintetizadas na década de 70 que são altamente potentes, sensíveis à dose e de longa duração. Cogumelos mágicos, também conhecidos como shrooms, crescem na natureza e podem ser comidos como cogumelos inteiros ou transformados em chá. Eles são consumidos recreativamente devido às suas propriedades psicodélicas e tendem a durar cerca de 5 horas. Surpreendentemente, os cogumelos psilocibina são possivelmente uma das drogas recreativas menos perigosas em termos de efeitos colaterais a longo prazo. Eles não levam à dependência física, têm baixa toxicidade e a morte causada diretamente por overdose é muito rara. No entanto, pessoas morreram após se envolverem em atividades arriscadas ou perigosas enquanto estavam sob a influência. É possível ter uma viagem ruim e usuários relataram ter flashbacks, o que pode ser aterrorizante. Oxazepam é um benzodiazepínico usado para tratar transtornos de ansiedade e pode ser prescrito a curto prazo para tratar sintomas de abstinência alcoólica. Pode causar efeitos colaterais graves, como sonolência severa, tremores, fala arrastada, dificuldades respiratórias e convulsões. Não é aconselhável parar de tomar oxazepam de repente, pois os sintomas de abstinência podem durar até 12 meses ou até mais. Outros exemplos de benzodiazepínicos com usos semelhantes são alprazolam, clonazepam, diazepam, etizolam e bromazepam. Flunitrazepam também é um benzodiazepínico, mas geralmente é usado para tratar insônia severa e auxiliar na anestesia. Phenibut foi desenvolvido nos anos 1960 e logo se tornou um medicamento amplamente prescrito na Rússia para uma série de distúrbios, incluindo insônia, ansiedade, alcoolismo e distúrbios sensoriais. Nos últimos anos, ganhou popularidade nos Estados Unidos da América, com alguns usando-o para aumentar a função cognitiva e melhorar o desempenho atlético. No entanto, isso levou a um aumento no número de relatórios de reações adversas, com 80 usuários entrando em coma e 3 morrendo. Não houve muita pesquisa sobre os riscos de longo prazo da droga ou suas interações com outras substâncias, o que é preocupante considerando que é tão facilmente acessível. Haxit, ou hash, é uma forma potente de cannabis que geralmente é encontrada na forma de um bloco comprimido ou um óleo. O princípio ativo do haxixe é o tetrahidrocannabinol, portanto seus efeitos são semelhantes aos da cannabis. Absinto é uma bebida alcoólica muito forte, variando entre 45% e 75%. Ao contrário da crença popular, o absinto não causa alucinações, mas devido à alta porcentagem alcoólica, embriaga rapidamente, devendo ser consumido com responsabilidade. Eu realmente pensei que era ilegal no Reino Unido até pesquisar para esta entrada. Muitos pensam isso, mas não é verdade e não sei o motivo. Achei que estava provando pela primeira vez nas minhas férias no exterior há pouco mais de um ano, sem perceber que já estava disponível aqui e que eu já havia experimentado antes. Na Inglaterra, temos coquetéis que contêm absinto. Eu pensava que eles apenas chamavam de absinto quando não era, então estou surpresa em ouvir sobre isso e me sinto meio estúpida agora. Clonazolam é um benzodiazepínico, que é um novo derivado químico de pesquisa dos medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration clonazepam e alprazolam, também conhecido como Xanax. É cerca de 2,5 vezes mais potente que o Xanax, então pode ser mais eficaz, mas também mais perigoso.
Pouco se sabe sobre a substância, apesar de ter se tornado facilmente acessível ao público recentemente, com vendedores online oferecendo-a como droga de designer. A cocaína é um estimulante na forma de um pó branco que é aspirado ou esfregado nas gengivas. É de ação rápida, mas de curta duração e geralmente passa após cerca de 30 minutos. Os usuários tendem a se sentir felizes, animados, confiantes e falantes, mas também pode causar agressividade, ataques de pânico, cardíacos e derrames. O uso a longo prazo pode levar à depressão, paranoia e danos à cartilagem do nariz. O crack é quimicamente idêntico à cocaína, exceto pela ausência de sal de hidroclorídrico, tornando-o mais potente e, portanto, mais perigoso. A cetamina é um pó branco ou marrom facilmente confundido com cocaína, mas com efeitos muito diferentes. Pode fazer você se sentir feliz, relaxado, desapegado ou ansioso e confuso. Como um anestésico, pode reduzir a dor, o que significa que você pode não perceber que se machucou enquanto estava sob efeito. O uso prolongado pode provocar danos graves aos rins e ao fígado. Há pesquisas recentes e em andamento sobre a ketamina de grau médico como tratamento para depressão severa, mas ainda é cedo e não há resultados conclusivos ainda. Dietilamida do ácido lisérgico, também conhecido como ácido, é uma droga alucinógena que pode durar entre 6 e 12 horas. Além das alucinações, pode fazer alguém se sentir mais energizado, animado e risonho. Os efeitos nem sempre são positivos e podem incluir ansiedade e confusão. Como os cogumelos, não há evidências de que o dietilamida do ácido lisérgico cause danos físicos a longo prazo, mas pessoas já se machucaram durante uma bad trip. Existem vários análogos do dietilamida do ácido lisérgico que compartilham semelhanças estruturais, mas têm efeitos ligeiramente diferentes no corpo, por exemplo, em relação à duração do efeito. Outra substância estruturalmente similar é a amida do ácido lisérgico ou amida do ácido lisérgico, embora esta ocorra naturalmente e seja encontrada nas sementes de plantas como a rosa de madeira havaiana e a grama sonolenta. MDMA, também conhecido como ecstasy, é uma droga recreativa que é popular em clubes e raves devido à sua capacidade de aumentar a energia e a alerta, embora também possa causar ansiedade e paranoia. A potência dessas pílulas é imprevisível, então não é incomum que as pessoas tomem acidentalmente demais e acabem em um estado ruim. Outro risco preocupante é a desidratação, especialmente porque os usuários costumam dançar em clubes quentes por longos períodos de tempo, mas beber muita água pode ser igualmente perigoso, pois o metileno-dioximetanfetamina pode desencadear a liberação de um hormônio que impede o corpo de produzir urina. Foi associado a problemas no fígado, rins e coração, sendo especialmente perigoso para pessoas com problemas cardíacos, epilepsia ou asma. O peyote é um tipo de cacto que contém substâncias psicoativas. Nos últimos anos, ele ganhou um pouco de popularidade por sua capacidade de induzir alucinações, mas tem raízes espirituais e ritualísticas nas culturas nativas americanas. Apesar de não haver evidências de problemas cognitivos a longo prazo entre os nativos americanos que usam peyote em cerimônias, mais estudos são necessários para determinar os possíveis efeitos adversos do uso excessivo e prolongado. Sabe-se que causa reações temporárias como aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, febre, calafrios, vômitos e fraqueza muscular. Fenciclidina, também conhecido como pó de anjo, é um anestésico dissociativo e analgésico que é usado principalmente de forma recreativa por suas propriedades alucinógenas. Além de ver e ouvir coisas inexistentes, você pode experimentar o tempo de forma diferente, desacelerado ou acelerado, e se sentirá feliz e animado. Mas se isso te afetar negativamente, você pode se sentir em pânico, paranoico e se tornar agressivo e violento. Os efeitos físicos podem ser graves, incluindo convulsões e, em casos extremos, morte.
Nós já abordamos alguns opioides até agora, que contêm componentes ativos naturalmente derivados do ópio. O ópio é uma substância natural extraída da planta de papula. A heroína é derivada do alcaloide morfina encontrado no ópio. É altamente viciante e seu uso remonta a 3400 a.C., quando os antigos gregos e romanos a usavam como analgésico. A heroína resulta em sentimentos de euforia e, por ser tão viciante e fácil de se ter uma overdose, é uma das drogas recreativas mais perigosas. Neste iceberg, injetá-la introduz a possibilidade de vários outros problemas, como danos nas veias e o risco de contrair vírus como o vírus da imunodeficiência humana e hepatite B e C. O TUSP é uma droga psicodélica sintética que foi criada em 1974. Os efeitos negativos não foram extensivamente pesquisados, mas acredita-se que seja prejudicial ao coração e particularmente arriscado para pessoas com histórico de doença mental. Houve relatos de psicose severa e até mesmo numerosas hospitalizações associadas ao uso de TUSP. Quaaludes são depressores do sistema nervoso central, também chamados de sedativos. No início, eram usados para tratar insônia e ansiedade, mas se popularizaram recreativamente nos anos 70 e têm fama de serem usados por quem comete autoextermínio. Por exemplo, Bill Cosby admitiu que dava a eles para mulheres com quem planejava ter contato. Nos anos 90, Rohypnol se tornou uma escolha mais comum e tem sido referido como os Quaaludes dos anos 1990. Gama-hidroxibutirato, ou gama-hidroxibutirato, é um anestésico com propriedades principalmente sedativas, ao contrário de analgésicas. Gama-butirolactona, ou gama-butirolactona, é uma substância química semelhante ao gama-hidroxibutirato e se converte rapidamente em gama-hidroxibutirato quando entra no corpo. Eles têm efeitos semelhantes ao ecstasy, como relaxamento e euforia, e pode ser muito fácil ter uma overdose deles porque é difícil determinar a potência antes de tomá-los, e a diferença entre uma dose recreativa e uma overdose pode ser apenas alguns mililitros. A overdose pode resultar em vômitos, convulsões, comas e colapso respiratório. Cana é uma planta indígena da África do Sul que tem sido usada por séculos como um remédio hormonal e estimulante natural do humor, mas nos últimos anos tem sido referida como o metilenodioximetanfetamina da natureza e as pessoas começaram a usá-la como uma alternativa às drogas de festa. Embora possa reduzir a ansiedade e melhorar o humor, não se acredita que realmente induza a uma sensação de euforia, então compará-la ao ecstasy é um pouco de exagero. É legal na maioria dos países, mas não há muitos estudos sobre possíveis efeitos colaterais devido à falta de pesquisas amplas. Dimetiltriptamina ou dimetiltriptamina é uma poderosa droga alucinógena que produz efeitos semelhantes ao dietilamida do ácido lisérgico e cogumelos mágicos, mas normalmente se experimenta uma viagem mais intensa com uma duração mais curta, durando apenas cerca de 30 a 45 minutos. As pessoas relataram ter experiências espirituais ou místicas profundas e experiências fora do corpo. Embora a dimetiltriptamina tenha toxicidade relativamente baixa e seja facilmente metabolizada pelo corpo, pode ser particularmente arriscada para aqueles com condições cardíacas e, como todos os psicodélicos, sempre há a chance de ter uma viagem ruim. Benadryl é um antihistamínico usado para tratar os sintomas de alergias, como febre do feno. A histamina é uma substância química natural do corpo que produz sintomas de espirros, coceira, olhos lacrimejantes e nariz escorrendo, e os antihistamínicos funcionam reduzindo os efeitos das histaminas. Alguns antihistamínicos não causam sonolência, mas a difenidramina, da qual o Benadryl é uma marca, tem efeitos sedativos e, portanto, é importante não dirigir ou operar ferramentas ou máquinas se ainda estiver sentindo os efeitos. Houve uma tendência recente no TikTok onde as pessoas estavam tomando altas doses de Benadryl na tentativa de alucinar. Um menino de 13 anos acabou em um ventilador por 6 dias antes de morrer após tentar isso.
N-etilpentilona é um estimulante novo e relativamente desconhecido que induz a euforia e efeitos vagamente psicodélicos. Há pesquisas limitadas sobre esta droga, mas os efeitos negativos relatados pelos usuários incluem desidratação, frequência cardíaca anormal, ranger de dentes e uma descida relativamente suave, causando sentimentos leves de ansiedade, depressão, irritabilidade e falta de motivação quando comparado com outros estimulantes. N-benziloxi e N-benziloximetoxi são drogas psicoativas que produzem efeitos alucinógenos. Não há muita informação online sobre essas substâncias, mas parece que elas são comparáveis ao dietilamida do ácido lisérgico. Relatos de viagens encontrados online apresentam opiniões mistas sobre os destinos. Alguns experimentaram uma viagem mais curta e, citando, mais limpa do que com dietilamida do ácido lisérgico, enquanto outros experimentaram o oposto. Um estudo que encontrei de 2020 sugere que essas drogas eram muito mais potentes e tóxicas do que o dietilamida do ácido lisérgico. Não recomendo experimentar nenhuma das drogas recreativas deste iceberg, especialmente as que não são bem pesquisadas e têm efeitos desconhecidos. É crucial ter muita cautela. Ibogaína é outra droga psicodélica? Ela tem sido usada como medicamento e em rituais espirituais há séculos pelo povo pigmeu e pelas tribos Waiti no oeste da África. E enquanto ela induz alucinações, aparentemente é bastante diferente do dietilamida do ácido lisérgico, cogumelos e outros psicodélicos. Os efeitos incluem visualizações com os olhos fechados, recuperação de memórias reprimidas e profunda autorreflexão. O hiking dura de 12 a 36 horas, o que é meio aterrorizante, considerando que pessoas que experimentaram dietilamida do ácido lisérgico notaram que o hiking parece durar para sempre, e os efeitos do ibogaine duram muito mais tempo. Metalcetamine, também conhecido como MXE, possui uma estrutura química semelhante a anestésicos dissociativos como a cetamina e o fenciclidina e efeitos similares. Alguns usuários tomam MXE por não encontrarem cetamina ou por acreditarem, sem evidências, que o MXE não causa danos à bexiga como a cetamina. O MXE pode causar catatonia, onde a pessoa está consciente, mas não responde ou interage com nada. Não houve mortes confirmadas pelo uso da droga, mas isso não significa que ela não possa ser mortal. Não é tão comum quanto o KET e não há quase nenhuma pesquisa sobre ele. DMXE é um análogo do MXE que é estruturalmente muito semelhante e supostamente tem um efeito mais curto. Salvia divinorum é uma planta psicoativa que pode induzir a um estado dissociativo e alucinações. Os xamãs Mazatec são conhecidos por usá-la há muito tempo para melhorar sessões de cura espiritual, e desde então ela chegou à América e Europa, embora não seja tão amplamente usada quanto a maioria das drogas neste iceberg. Apesar de doses menores resultarem em avaliações positivas por usuários, pessoas que experimentaram doses maiores frequentemente juram nunca mais tentar novamente. Cat é uma planta com flores nativa do leste e sudeste da África. As folhas são um estimulante que, quando mastigadas, fazem as pessoas se sentirem alertas, falantes e eufóricas. Isso se deve ao químico catinona. Os efeitos colaterais incluem insônia, pressão alta, palpitações cardíacas, danos à boca e aos dentes, constipação e até mesmo um pequeno risco de doença hepática grave, que pode ser fatal, especialmente em usuários de longo prazo. Dextrometorfano. Dextrometorfano é um derivado de opioide encontrado em muitos medicamentos de venda livre para resfriado e tosse. Ele suprime a tosse ao bloquear seu reflexo no cérebro. É seguro quando tomado conforme indicado, mas em doses mais altas pode induzir alucinações e sensações de euforia. A toxicidade e os efeitos na saúde a longo prazo do uso recreativo de dextrometorfano não foram cientificamente estudados, mas os riscos potenciais incluem danos aos rins, fígado e coração.
Metilenodioximetanfetamina é uma droga sintética da família das anfetaminas, que tem sido usada desde a década de 60, geralmente em festas ou como uma substância potencializadora. Devido às alucinações, euforia e aumento dos sentimentos de afeto que causa, tem sido comparado ao dietilamida do ácido lisérgico e metilenodioximetanfetamina e é estruturalmente semelhante ao metilenodioximetanfetamina, portanto, tem muitos dos mesmos efeitos colaterais. Outra droga comparável ao metilenodioximetanfetamina é a metilona ou metilenodioximetilcatinona. Aparentemente, tem quase a mesma potência, mas efeitos ligeiramente diferentes. Dipropiltriptamina ou dipropiltriptamina é uma droga psicodélica menos conhecida que está intimamente relacionada ao dimetiltriptamina e produz efeitos semelhantes, mas tem uma duração mais longa e é mais imprevisível. O trip foi descrito como uma versão mais sombria e perturbadora do dimetiltriptamina e aparentemente é mais sensual e físico. O Templo da Verdadeira Luz Interior, uma organização cristã dos Estados Unidos da América, utiliza o dipropiltriptamina e drogas similares, acreditando que são manifestações físicas de Deus. A memantina é utilizada no tratamento da perda de memória, principalmente em pacientes com demência. Não é uma cura e não funciona para todos, mas pode ajudar a prevenir o agravamento dos sintomas ou retardar a progressão. Efeitos colaterais graves, como alucinações e problemas no fígado, são raros. A maioria das pessoas sente no máximo dor de cabeça, sonolência, tontura e constipação. Metilnaftidace é uma nova substância sintética análoga estrutural do Ritalin, medicamento para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade mencionado anteriormente neste iceberg. Não se sabe muito sobre esta droga, pois nenhuma pesquisa extensa foi realizada sobre as propriedades farmacológicas ou toxicidade, mas acredita-se que os efeitos posteriores incluem ansiedade, depressão, fadiga cognitiva e supressão da motivação. Fentanil é um forte analgésico opioide e, portanto, tem efeitos semelhantes aos opioides que já abordamos, mas é muito mais perigoso. Cerca de 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína. As overdoses levaram a inúmeras mortes e, como se tornou cada vez mais comum o fentanil ser misturado com outras drogas recreativas, como metilenodioximetanfetamina e cocaína, as pessoas muitas vezes nem percebem que estão consumindo. Análogos do fentanil incluem lofentanil, alilfentanil e fluorofentanil. 5-mel-dimetiltriptamina é uma droga psicodélica natural que pode ser extraída do veneno do sapo do deserto Sonora. É estruturalmente muito semelhante ao dimetiltriptamina, mas os efeitos alucinógenos são muito mais fortes. Eles duram cerca de 30 a 45 minutos e os usuários muitas vezes nem sequer se lembram de sua experiência. Usuários relataram distúrbios do sono, ataques de pânico e ansiedade persistente após usar a droga uma única vez. Canabinoides sintéticos são substâncias químicas que se ligam aos mesmos receptores cerebrais que os canabinoides da cannabis. Os efeitos são semelhantes aos da cannabis, mas são mais perigosos e podem até causar convulsões e danos aos rins. No Reino Unido, eles costumavam ser legais e eram chamados de spice. Tornaram-se bastante populares há cerca de 10 anos, pois podiam ser comprados em lojas de esquina. Na maioria das vezes, ninguém se importava em pedir a identificação de adolescentes. Depois que foram proibidos, você via pessoas vagando pela cidade literalmente tremendo de abstinência, o que eu nunca vi com cannabis. Foi um período muito bizarro. Tolueno é um químico encontrado em tinta, corante, borracha, cola, esmaltes de unha e removedores de manchas. Inalá-lo pode induzir estados alucinatórios, além de causar sedação, náusea, tontura e perda de controle motor.
Até mesmo muitos sites que promovem perspectivas de redução de danos ao tomar drogas recomendam evitar o tolueno porque pode causar morte súbita, bem como vários outros problemas associados ao uso a longo prazo, como insuficiência hepática, renal e cardíaca, e danos neurológicos persistentes. Outros produtos que são usados para abuso de solventes incluem gasolina, spray de cabelo e removedor de tinta. A escopolamina é usada para prevenir náuseas e vômitos causados por enjoo de movimento, por exemplo. Ela também pode tratar alguns problemas estomacais e intestinais e espasmos musculares. Os efeitos colaterais comuns incluem boca seca, sonolência, visão turva, pele seca e micção dolorosa. A escopolamina também é conhecida como sopro do diabo e às vezes é tomada recreativamente, resultando no que alguns descrevem como zumbificação temporária que envolve docilidade, falta de livre-arbítrio, perda de memória e alucinações. Datura é uma espécie de planta com flores da família das solanáceas que é altamente venenosa. Ela contém escopolamina, o composto químico mencionado anteriormente. A datura tem sido usada por séculos em algumas culturas como veneno, particularmente em partes da Europa e da Índia, para assassinato ou para tirar a própria vida. Embora alguns grupos indígenas com conhecimento e experiência significativos com a chora sejam conhecidos por usá-la espiritualmente, a maioria das pessoas sem instrução que a usa recreativamente teve experiências muito ruins e é muito fácil ter uma overdose. A overdose pode levar ao que é conhecido como delírio anticolinérgico, resultando na incapacidade de distinguir entre realidade e fantasia. Uma dose letal está entre 15 e 100 gramas de folhas, ou entre 15 e 25 sementes, e não é incomum que pessoas tenham calculado mal a dosagem e morrido. Ginkgo é um suposto alucinógeno criado a partir de fezes humanas fermentadas. Por volta de 2007, houve um pânico moral nos Estados Unidos da América após rumores se espalharem sobre o Ginkgo, se tornando uma tendência nas escolas, com estudantes supostamente defecando e urinando em garrafas, colocando-as em uma área ensolarada, depois cobrindo com um balão por horas ou dias até fermentar, antes de inalar o gás que se acumulava no balão e supostamente alucinar, o que poderia durar várias horas ou dias. Certamente algumas pessoas foram tolas o bastante para tentar, mas felizmente os rumores de que era uma tendência disseminada foram falsos. Jenkins supostamente era uma droga de rua popular entre os jovens zambianos, mas não há evidências que sugerem que já foi um problema significativo em qualquer lugar do mundo. Desomorfina, mais comumente conhecida como crocodilo, é um poderoso derivado opioide da codeína. Os efeitos se assemelham aos da heroína, mas devido aos ingredientes com os quais é cortada, como gasolina e enxofre, praticamente devora sua carne viva. Originou-se na Rússia e se espalhou para outros países, embora não seja um grande problema na maioria deles. É uma alternativa mais barata à heroína e é tão viciante, se não mais. O crocodilo é normalmente injetado e isso é o que causa a chocante gangrena, úlceras e infecções na pele, bem como danos aos vasos sanguíneos. Quando enxertos de pele são inviáveis, a amputação dos membros pode ser necessária. Outros riscos incluem perda de dentes, apodrecimento das gengivas, infecções ósseas, septicemia e danos hepáticos e renais. Fotos de usuários de crocodilo sob sua responsabilidade. O veneno da cascavel contém substâncias que podem danificar gravemente os tecidos, o sangue e os nervos. Hemotoxinas destroem as paredes dos capilares, causando sangramento interno doloroso e danos ao sistema nervoso. Pode ser fatal se não for tratado. Há relatos de pessoas na Índia que se deixam morder intencionalmente por cobras na tentativa de se drogar. Em 2012, pílulas supostamente contendo veneno de cobra eram vendidas em hubs na Índia por entre $400 e $500, aparentemente uma tendência na época. Bromo Dragonfly é um novo tipo psicodélico de anfetamina.
É extremamente potente e os efeitos podem durar vários dias, o que é aterrorizante considerando que as reações são altamente imprevisíveis. Não se acredita que tenha sido vendido na rua e desde que foi sintetizado pela primeira vez em 1998, parece que a produção parou. A overdose pode levar à necrose, que é a morte prematura do tecido corporal, e pessoas já morreram por tomá-lo. Em 2009, um lote da droga que havia sido rotulado erroneamente como um composto semelhante, mas menos potente, foi distribuído, resultando em várias overdoses letais e hospitalizações adicionais. O desoxipiprodrol foi originalmente desenvolvido como um tratamento para narcolepsia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas foi descartado após a metilfenidato, uma droga intimamente relacionada, se mostrar superior. Desoxipiprodrol é um estimulante extremamente potente, dura muito tempo e tem reações imprevisíveis. Um dos aspectos mais preocupantes do uso é que ele parece bastante limpo e por isso os usuários tendem a redosar compulsivamente até consumirem uma quantidade perigosa. A overdose pode ser fatal ou, pelo menos, requerer hospitalização e o vício é mais provável com doses mais altas. Uma única exposição a esta droga pode causar psicose, porém isso geralmente é uma preocupação maior apenas com o abuso crônico. Gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários e sugestões de outros icebergs para abordar futuramente. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever. Um enorme agradecimento aos meus membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela. Agradeço muito o seu apoio. Valeu por assistir, até semana que vem em um novo vídeo.